Uma campanha de desinformação do governo dos Estados Unidos começou nos anos 60. Ela é responsável por grande parte dos avistamentos de OVNIs, supostos documentos vazados que entregavam a existência de alienígenas na Terra, muitos círculos de plantação e até levou um homem a ser internado por anos em um hospital psiquiátrico. Em 1966, Paul Bennewitz começou uma empresa chamada Thunder Scientifics. O principal cliente da companhia era a Força Aérea Americana, muito devido à proximidade da companhia com a Kirtland Air Force Base, em Albuquerque, Novo México. Durante os anos 70, Paul avistava frequentemente da varanda de sua casa luzes estranhas no céu acima da base, as quais ele documentava e filmava. Bennewitz então começou a interceptar sinais com o seu rádio que não pareciam ser de origem militar nem civil, em frequências que não eram utilizadas na época. E começou a suspeitar que elas poderiam ter uma origem extraterrestre. Além de ser dono de uma empresa parceira da Força Aérea, ele era também um veterano, então conseguiu uma reunião com o pessoal de dentro da base para mostrar a eles suas descobertas. Publicamente, a Força Aérea negou que aquilo poderia vir de alienígenas, mas, em particular a Paul, eles disseram que sim, que era real, que aquilo realmente vinha de seres extraterrestres. Um agente foi designado para ajudar, um cara chamado Richard Doty. Ele foi até a casa de Paul, examinou tudo aquilo que havia sido recolhido e acordou com ele que a Força Aérea iria financiar a pesquisa de Paul. Em troca, tudo seria reportado diretamente a Doty. Com a ajuda de um programa de computador, Paul conseguiu decodificar as mensagens, e de acordo com Paul, os extraterrestres falavam em precisar de humanos para pesquisas biológicas, que a população do planeta natal deles estava morrendo e de que haviam múltiplas raças alienígenas na Terra, e a maioria delas não se importava nem um pouco com a vida humana. Paul se convenceu de que uma invasão era iminente e de que as pessoas precisavam ser avisadas. Mas, com o passar do tempo, ele começou a desconfiar que a Força Aérea não estava levando realmente a sério, já que nada nunca voltava a ele de suas pesquisas. Foi quando Bill Moore apareceu para dar um documento a Paul que mostrava que a Força Aérea ainda levava suas descobertas muito a sério. Essa foi a primeira vez que o Majestic 12 apareceu em um documento. É um grupo de 12 pessoas que supostamente controla as informações relacionadas a OVNIs. Tudo que tem a ver com um OVNI passa por eles, e eles decidem o que é revelado e o que não é. As supostas informações que Paul conseguia reunir através do rádio, Richard Doty e Bill Moore eram cada vez mais alarmantes. Elas faziam parecer com que o governo já tivesse sido infiltrado por extraterrestres com sucesso, que eles já haviam sequestrado mais de 1 milhão de pessoas ao redor do mundo para colocar chips de monitoramento e de que uma batalha havia acontecido em Dulce entre forças do governo dos Estados Unidos e um grupo de extraterrestres. Paul era um piloto amador. Ele sobrevoou Dulce e foi capaz de identificar sinais físicos de uma batalha. Ele também se convenceu de que estavam atrás dele. Richard Doty e Bill Moore foram visitá-lo e o encontraram em um estado mental completamente paranoico. Haviam facas e armas por toda a casa e ele insistia que estava sendo seguido e observado o tempo todo. Paul contou que aliens entravam em sua casa à noite, o injetavam com alguma coisa e depois o abandonavam no deserto a quilômetros de casa. A família de Paul e os amigos imploraram para que ele parasse com as investigações, mas ele não podia, sua pesquisa era importante demais. Então ele fechou todas as entradas de sua casa e tentou se isolar de tudo, mas sua família deu um basta e o internou em um hospital psiquiátrico. Ele nunca melhorou, até o fim de sua vida foi obcecado por tudo aquilo que descobriu e se lamentava profundamente de não ter sido capaz de convencer os outros de que era verdade. E o mais triste nessa história é que Paul não precisava ter ficado assim. Nada do que ele descobriu era verdade. Era tudo uma mentira forçada nele por Richard Doty e o governo dos Estados Unidos. O Air Force Office of Special Investigations, OSI, tem alguns propósitos. Um deles o de contra-inteligência. Quando Paul começou a interceptar sinais estranhos no rádio, ele não pensou que eram alienígenas. Não no começo. Ele acreditou que vinham da base da Força Aérea e levou até eles para mostrar que o sinal era vulnerável e poderia ser interceptado por qualquer amador, e principalmente por espiões soviéticos. A Força Aérea analisou a descoberta de Paul e viram que ele estava certo, e isso era um grande problema. E os objetos que Paul havia filmado eram aviões experimentais. Outro grande problema. Mas ao invés de dizer a verdade a Paul, foi dada ao agente especial Richard Doty a missão de fazer Paul acreditar que havia descoberto uma presença extraterrestre hostil. Eles não sabiam se Paul não teria um amigo espião secreto da União Soviética, e que se soubesse a verdade deixaria tudo escapar. No começo, tudo que Richard deveria fazer era falar algo tipo:
Sabe de uma coisa, Paul? Acho que talvez você realmente tenha visto extraterrestres. Mas com o tempo tudo começou a ficar mais elaborado. Lembram que o Paul dizia que estava sendo observado? Pode parecer apenas uma ilusão de uma mente cada vez mais paranoica. Mas na verdade ele estava mesmo. A NSA montou uma vigilância Paul de uma casa próxima a dele. E dali eles começaram as transmissões que o Paul foi capaz de decodificar. Totalmente para o despistar. Para garantir que ele conseguiria decodificar aquela obra de ficção científica criada pela própria NSA, eles invadiram a casa de Paul Bennett para se certificar que o programa de decodificação dele seria capaz de decifrar as mensagens alienígenas. E as coisas que Paul viu enquanto sobrevoava Dulce? Dory sabia que Paul estava convencido de que havia uma base secreta lá, e plantou tudo. Mas não foi tudo só para acabar com a vida de Paul Bennett. O objetivo primário de Richard Doty era se infiltrar na comunidade ufológica e espalhar o máximo possível de desinformação. Muito disso foi revelado pelo próprio Bill Murray, em uma convenção da MUFON em 1989. A campanha de desinformação, liderada por Richard Doty, foi um completo sucesso. Pouco importa quando um OVNI é avistado, eles espalharam tanta desinformação, tem tanto recurso disponível, que é impossível dizer o que é real, o que é mentira de pessoas querendo aparecer e o que é inventado pelo governo e por agências de inteligência. E mesmo quando é real, quando é algo totalmente inexplicável, é difícil até teorizar o que pode ser, graças a tanta desinformação que foi espalhada. Richard Doty e seus amiguinhos ajudaram a tornar algo que já não era identificado em algo ainda mais inexplicável. E David Grush, aquele que apareceu recentemente para revelar tudo que o governo dos Estados Unidos sabe sobre OVNIs, também não dá para saber se ele não é o próximo Richard Doty. Mas por hoje eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o final, deem um like, se inscrevam no canal e até a próxima.